Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo. E o capítulo proposto para a leitura do dia é Amós 8. O oitavo e penúltimo já o capítulo do livro de Amós. E hoje eu vou ler este capítulo aqui na Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Amós 8, aqui nesta Bíblia, tem como título no versículo 1, a visão de um cesto de frutos. E diz o seguinte: O Senhor Deus também me mostrou o seguinte, um cesto de frutos de verão. E perguntou, o que você está vendo, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres, cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova? Para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas e para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo, nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, se agitará e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, tão certo como vive os seus dias, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Leitura de Amós, capítulo 8. Separei aqui alguns comentários sobre esse mesmo capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo NTLH. Diz aqui dos versículos 4 ao 14. A condenação de Israel. O profeta volta a condenar a nação de Israel por causa da corrupção moral dos ricos e poderosos que só queriam explorar os pobres e aumentar as suas riquezas. Deus jura que não vai esquecer o que eles fizeram. Naquele dia, que é o dia do Senhor, todos vão procurar a mensagem de Deus, mas não a encontrarão. Aqui na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, diz que os versículos 11 ao 12 são fundamentados no contexto dos versículos anteriores. Alguns intérpretes consideram esta perícope como uma referência escatológica. A passagem não sugere uma fome de palavras para ouvir, mas uma falta de pessoas que tenham verdadeiramente uma mensagem de Deus. Isto poderia ser dito sobre a situação do mundo de hoje. Muitas vozes afirmam falar por Deus, mas poucas são fiéis à sua palavra. Já aqui na Bíblia de Estudo, Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, novamente relacionado aos versículos 11 ao 12, diz que a maior manifestação da ira de Deus é quando ele silencia por completo e não fala mais conosco, mas deixa que vivamos e façamos como bem entendemos. Ah, Senhor Deus, é preferível que o Senhor castigue com pestes e toda sorte de doenças terríveis a guardar silêncio. Deus diz, estendi a minha mão e disse, venham e ouçam. Mas vocês dizem, não, não queremos. Eu lhes envio os meus servos, os profetas, Isaías, Jeremias, etc. E digo,
Ouçam-nos. Sim, dizem eles, queremos matá-los. E eis aí lhes envio, eis aí lhe envio meu filho. Pois bem, queremos crucificá-lo. A mesma coisa estamos fazendo em nossos dias, como se pode ver. Estamos fartos e saturados da palavra de Deus. Não queremos dar ouvidos a mestres e pregadores piedosos e fiéis, que nos castigam e pregam a palavra de Deus de forma pura e não adulterada, e nela persistem. São zelosos na condenação de doutrina falsa e com fidelidade advertem contra ela. Deus certamente nos castigará por causa disso. Ah, Pai Celeste, conserva-nos sempre nesta clara luz e não permitas que nos desviemos da Tua palavra, nem incorramos em doutrina falsa. E o último comentário aqui, na Bíblia King James 1611, diz aqui que os capítulos 8, versículo 4, até o capítulo 9, versículo 15, é a última sessão maior de Amós, dividida em 4 partes. Na primeira, Deus acusa os mercadores e a classe rica de enganar o povo na venda do cereal e de escravizar pessoas por causa de dívidas insignificantes. Em seguida, há um juízo em que Deus faz um juramento, a terra se levanta como o rio Nilo, as pessoas ficam de luto e há fome da palavra de Deus. Na terceira parte, temos outra passagem de juízo. Deus está junto ao altar, fazendo outro juramento. Os israelitas são caçados e a terra novamente se levanta como o rio Nilo. Na última parte, Israel é comparado às nações para as quais será exilado, mas o juízo é abruptamente revertido e Israel passa a dominar sobre todas as nações e se torna muito próspero. Outros paralelos também tornam esta passagem coesa. Por exemplo, há um foco em alimento e colheitas. No capítulo 8, versículo 5, os mercadores vendem cereal de maneira fraudulenta. Entre os versículos 11 e 14, há fome. E por último, no capítulo 9, versículo 13, há uma grande colheita. Além disso, entre os versículos 1 e 4 do capítulo 9, Deus caça e mata até o último israelita. Mas, nos versículos 14 e 15 do capítulo 9, temos um grande povo. Por fim, o capítulo 8, versículo 9 e capítulo 9, versículo 6 se referem ao poder de Deus sobre os céus. Essa daqui, então, foi a leitura de Amós, capítulo 8, juntamente com alguns comentários relacionados a esse capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.